híbrido, eu acho que ele já é uma realidade. Porque você consegue uma eficiência energética, você tem diferentes tecnologias de híbrido, né? Tem os Toyotas que você não precisa carregar, não é plug-in, a bateria se auto-regenera, você consegue... A gente vê muita frota de táxi em São Paulo adotando os Corollas híbridos. E a Volvo, para mim, é a marca que eu mais respeito nos híbridos, porque é impressionante. É um carro que ganha... Ela está indo muito bem. Exatamente. Eu acho que ganha potência. Você tem um novo arranjo ali de como usar o carro. A questão do carro elétrico, vocês viram uma notícia recente que o Inmetro mudou a autonomia dos carros elétricos no Brasil? Houve recentemente. Mas isso depende do uso. Não, então... Na verdade, você falou assim, o mesmo carro que está na Europa é o carro que está aqui. Por que a autonomia dele na Europa é diferente? E a argumentação do Inmetro foi a seguinte, não existe mudança no carro. Como o brasileiro não está culturalmente doutrinado a dirigir um carro elétrico, ele vai demandar muito mais e vai usar de forma menos racional. Então, para não ter a quebra de expectativa, se baixa a autonomia. Não seria mais interessante alguma política de conscientização, de fazer a população acompanhar como é que é a forma de usar um elétrico, por exemplo? Não tenho dúvida. Tudo é campanha. Campanha, o Brasil, a gente tem uma deficiência muito grande, eu faço há muitos anos. A gente tem problemas sérios de campanha. Campanha educacional. Até para você educar uma população a colocar a Carol de Curitiba. Né? A gente vai para Curitiba, qualquer pessoa que vai a Curitiba... Outro país. Sugere que você esteja em outro país. É porque as pessoas foram educadas. Houve campanha, né, Carol? Muita campanha, não foi? Muita campanha de educação para que as pessoas... Isso lá atrás, há anos, tem o lixo orgânico. Quando eu era criança, eu ia no Detran fazer aula de trânsito. Ensinavam como é que atravessava a rua. Eu nunca vi mais isso. Como é que é uma pessoa quando tem aquelas faixas brancas na rua... Sem sinal. Sem sinal. Tem que parar, né? É o que o carro faz. Não, aqui não. Aqui ele te joga pro alto. Aqui é capaz de atropelar. Não, ainda te dá uma bronca. Ele briga com você, entendeu? Eu faço teste aqui. Vai na praia. Na praia. Eu convido todos vocês que estão nos assistindo aí, habilitação parece que virou documento de identidade, né? Sim. Qualquer um tira. A dirigir que é bom, poucos sabem dirigir, né? E tem aqueles que nem sinalização sabe o que significa. Então, eu convido a todos, né, pararem na praia, ver onde tem aquelas faixas brancas no chão, onde não tem sinal, e tenta parar ali para ver se alguém para você. A preferência é do pedestre. E se você for atropelado, entendeu? O processo é descomunal se você tiver um bom advogado. Você acaba com a pessoa. Então, aquilo ali é para respeitar. As pessoas não respeitam a sinalização. Isso é um problema. Então, quando você fala de campanha educacional, é fundamental para tudo. Não é diferente para o carro elétrico. Já está na hora do governo começar a fazer campanhas. Mas para fazer campanha, ele também sabe da responsabilidade que tem de poder... prover a infra, né? É isso aí. Ele tem que incentivar, entendeu? A infraestrutura que é necessária para a gente poder desenvolver esse processo de transição. Essa alteração foi o quê? Um aumento na autonomia? Deram um aumento, é isso? Não, eles diminuíram a autonomia. Diminuíram a autonomia. Então, mas aí... Segurança, só isso. Não sei se você dirigiu um carro elétrico? Já, mas só para entender meu raciocínio. Mas não é uma coisa meio esquisita? Porque tu para pensar. Será que hoje o cara que compra um carro de 800 pau, 700 pau, ou que seja aí 250 mil, será que ele não vai ter essa consciência, cara? Você tá entendendo? As coisas que... Será que isso aí não é criar dificuldade para vender facilidade lá na frente? Porque para pensar, Gerson, se tu for falar isso comigo, de um cara que tá saindo de um Santana 95, todo arrebentado, um carro de 12 mil, 10 mil, para andar num carro elétrico, eu concordo. Agora, o cara que vai... Você, por exemplo, tá esperando chegar a 300 pau para comprar um carro, um exemplo, elétrico. Tu vai... Será que tu não tem essa informação? Vou te dar um exemplo. Todo mundo que tu conhece que tem um carro elétrico já não tem essa informação? Não. Que tem que ter um mapa de navegação? Pô, não é possível. Não, eu não tô falando que a política de redução de autonomia dá certo. Eu acho que isso é loucura. Mas um carro que tá tendo um certo problema, né, um encalhe de venda é a Porsche Taycan. Porque ela veio com uma autonomia declarada. Quem tem poder de consumo partiu para dentro da Porsche Taycan, que é a novidade.
E teve muita gente no Você trajeto sabe qual é o maior Rio-São Paulo. desafio? Você sabe qual é o maior desafio do carro elétrico, o futuro do carro elétrico? Autonomia. Quem apresentar melhor. Com o desafio certeza. vai ser esse. Ó, a minha autonomia do meu produto é maior. E a minha dela também, a Carol lançou um que vai ter maior. 700, o outro 800. O que acontece é o seguinte: o carro elétrico é bom, para quem não sabe, o carro elétrico, quando você usa ele no centro urbano, tá, ele tem um resultado. Tá? E quando você utiliza ele na estrada, ele aumenta o consumo. Muito. Tá? Por quê? Porque você precisa estar o tempo todo ali Fornecendo energia. dando energia no carro. Tá? Que Você é um tá pouco oposto à combustão. É oposto à combustão. Porque no centro, você está com o pé embaixo, anda, vai devagar. Ali não, você está com o pé lá em cima o tempo todo consumindo energia. Então, por isso que você tem que fazer, entendeu, uma viagem com plano, né? E ciente disso. Então, se o carro, o fabricante determina que tem uma autonomia de 500 km, você tem que imaginar que esse carro não vai atingir esse número na estrada. Isso também acontece com carro a combustão. Sim. Um carro com... Eu dirigindo na estrada, né, cara? É difícil um carro seguir o padrão do fabricante. Eu ando com o pé embaixo. Então, quer dizer, ele consome muito mais. Mas a gente cai na questão da informação de novo. Porque se você pegar os carros da Volvo híbridos, por exemplo, você ali é substituído o conta-giro por um limiar ali de uso pro elétrico. Ele vai te mostrando o tempo inteiro qual é a faixa de aceleração que você tem que ter para o carro ser eficiente. Mas, pô, tem gente que nem passa pela cabeça, eu vejo, de quem vai comprar Volvo, nem tem ideia que aquela gotinha ali é o... Dali para cima você vai consumir mais. Então, acho que é uma questão de conscientização. Nós estamos ainda engateando. Por favor. Nós estamos engateando, né, ainda nessa questão dessa transição. Né? O próprio mercado de automóveis, ele está quando iniciamos a conversa, ele está com dificuldade de entender toda a transição. Por quê? Porque o uso do automóvel permanecerá, né? Até que a gente possa voar, né? Isso vai demorar muito tempo. Então, o uso do automóvel vai continuar acontecendo. A forma como o consumidor vai querer usar é que está se transformando, né? Então, por exemplo, existem jovens hoje que moram na Zona Sul, eles não sentem necessidade nenhuma de ter carro, né? Que moram em grandes centros, não em áreas rurais, onde as distâncias são muito maiores, né? Mas os grandes centros são tudo mais aglomerado. Uhum. Então, esses jovens não sentem necessidade. Eles andam de Uber. Quando eles querem viajar, alugam um carro. Junta 2, 3 amigos. Vamos alugar um Jeep Renegade para ir para o sul. Ele aluga. Nós vamos para Búzios. Vamos só vocês dois de ir para Búzios. Pô, vamos alugar uma Mercedes. Acabou, cara. Enguiçou na estrada, liga para lá e me manda outro. Já não é a forma como você utiliza um carro de propriedade, é um carro que você comprou. Né? Se você enguiçar na estrada, você vai ter que ficar do lado dele ali até o reboque chegar e acabou a tua viagem. Então, o jovem, ele tem uma outra visão do uso do automóvel. É aí que começam as transformações e o mercado não está entendendo esse momento de transição. E não está maduro para entender algumas coisas. Isso aí. E o carro elétrico está inserido nesse contexto. Tá? Por quê? Porque a nova geração está preocupada com o que ela vai respirar daqui a 20, 30 anos. Entendeu? E ela entende que a eletrificação é benéfica porque ela vai trazer para eles, né, a condição de ter um mundo melhor, né? Um controle do clima. Então, o mercado de automóveis, ele tem um outro problema que eu vejo. Olha como é que a coisa é engraçada. Se você parar para analisar com muita frieza, a indústria, eu tenho costumado dizer que é o seguinte, quem está matando o automóvel no Brasil é a indústria. A indústria automotiva. Mas como assim? Ela está matando o seu próprio negócio. Porque ela não está indo
botar pressão nas autoridades, no governo, tá? Para que façam políticas. Tá? As ruas não vão alargar. Elas não vão se alargar. Elas vão ser, no máximo, aumenta um pouquinho. Então, a gente precisa criar soluções para a questão do tráfego. Hoje você não consegue se deslocar em determinados trechos, em determinados horários de carro. Você já sabe que aquele horário ali é horário crítico. Se você for de carro, você não vai cumprir, às vezes, um compromisso, um horário, uma reunião, porque sabe que você vai ficar preso no trânsito. 5 horas da tarde até as 7, pô, entrar na Ayrton Senna, para pegar, sair da Avenida das Américas, para entrar na Ayrton Senna, pô, tá morto, esquece. Vai ficaria, no mínimo, ali, sei lá, umas 2 horas parado ali. Aí entram as motocicletas. A venda de motocicleta explodiu. Não para de vender motocicleta. A Honda e a Yamaha estão surfando uma onda maravilhosa. Os concessionários passaram a valer hoje uma concessionária Honda ou Yamaha para ter um valor muito grande. Porque ela está vendendo muito. As scooters, pô, estão tomando conta das ruas. Tudo isso é um conjunto... Até as bikes, pô. Não, as bikes elétricas, tudo. Determinados trechos, é mais rápido você chegar no lugar andando do que de carro. Sim. Na Barra, principalmente. Não, imagina a Zona Sul. Sim. Então, o carro está... Se não criar... A indústria não botar pressão no governo para criar soluções, tá? O automóvel está passando a se tornar um problema para as novas gerações. Ela não é uma solução. Já ouvi de uma turma de jovem, meu filho é jovem. Converso com uma galera e falo, porra, tio, ficar parado num carro, seja num Uno ou numa Porsche parado dentro do trânsito, qual é a graça? Ficar ali horas parado dentro do trânsito, mas você tem um conforto de ouvir um som, tá dentro mas é pior, porque você tem a questão de violência, ainda ficar parado com um carrão ali no trânsito é algo fácil. Então, pra gente pega uma bicicleta elétrica, anda, pega um Uber, vou de metrô. Então, tem um transporte de massa, que é o metrô, que é fantástico, né? Tem as bicicletas, tem as motocicletas, tá? Tem a locação. Na Barra já não tem metrô. Mas a gente já tem no início, já chega na Barra. Mas já pagaram, né? Pagou, não fizeram. Não fiz, tá pago. Então, o que acontece? Isso está indo contra a venda de carros. Aí você começa a somar que o mercado está sendo fatiado, né, por carro por assinatura, locação, tem as locadoras, tem Carro compartilhado. Carro compartilhado, motocicleta, quer dizer, as empresas de carro querendo disputar, como se acreditando que isso é eterno. Porra, é que ele não está entendendo o jogo, o que está acontecendo. Pensar que vender carro será eterno é uma estupidez. Entendeu? Isso vai frear, está freando e vai diminuir cada vez mais. Entendeu? À medida que as gerações vão se renovando e tudo está acontecendo numa velocidade assustadora, graças ao que? A tecnologia.